eu sou Ferdinando Martins, sou professor do Departamento de Comunicações de Artes, o CCA. Vou falar como é que foi minha trajetória, né, no Arquivo Miruel Silveira e os projetos que eu realizo relacionados à censura, né. Quando eu conheci o Arquivo Miruel Silveira pelos livros da Cristina, né. Eu já conhecia a Cristina Costa muito antes da existência do Arquivo Miruel Silveira, assim, desde a época que a Cristina era superintendente do Itaú Cultural, e desde então acompanhei, né, a trajetória da Cristina. E eu fiz um doutorado aqui na Sociologia sobre teatro, música e artes plásticas na cidade de São Paulo durante o período militar, no primeiro período da ditadura, 64 a 68, e algumas questões ainda estavam em aberto, sobretudo questões relacionadas à relação entre sexualidade e política nesse período que vai, né, do golpe de 64 até a decretação do AI-5, que é o período de grande efervescência na produção cultural em São Paulo, né? Só a gente lembrar os festivais de música, o Grupo Rex, o Teatro Oficina, o Teatro de Arena, enfim, né? E vim conversar com a Cristina por conta dessas questões e da vontade que eu tinha de fazer um pós-doc sobre esse período, continuar trabalhando nesse período. E tratando especificamente da questão de sexualidade e política, a entrada para esse tema ocorreu no pós-doc via censura. Por quê? Porque pelos relatórios dos censores, nós conseguimos detectar algo que é muito difícil nas ciências sociais, que é a ideologia. Ou seja, a ideologia não tem uma materialidade, então a gente consegue pegar a ideologia pelos seus efeitos e pelos seus discursos, né? Se nós formos olhar os processos de censura prévia, o que nós vamos encontrar ali é uma manifestação ideológica relacionada, no meu caso específico, né, à sexualidade, né? Então, esse primeiro projeto, eu já estou no terceiro projeto relacionado a esse tema, envolvendo a censura prévia ao teatro. O primeiro projeto foi um levantamento dessas questões relacionadas à sexualidade entre a década de 30 e a década de 70. Eu tive sorte, né, que eu já encontrei o Arquivo Miruel Silveira com um banco de dados estruturado o suficiente para poder fazer uma seleção de peças, estabelecer um corpus de pesquisa a partir do banco de dados, e foi feito então esse corpus na primeira pesquisa, com 73 peças, e o foco, sobretudo, né, nessas 73 peças, era pegar questões relacionadas ao gênero, portanto a questão da mulher, e as formas de sexualidades não heteronormativas, ou seja, tudo aquilo que desviasse, né, do estabelecido aí como um padrão heterossexual, né? Nessa primeira pesquisa, né, que foi o meu pós-doc supervisionado pela Cristina, que teve financiamento da FAPESP, a principal conclusão, né, que a gente pode dizer assim, né, foi pensar que as questões relativas à sexualidade, elas não são paralelas ou acessórias a uma discussão sobre o teatro em São Paulo, mas, ao contrário, que elas são questões estruturantes do campo teatral, né? A gente pega o relatório de um censor, que ele proíbe uma frase para uma personagem feminina casada e permite a mesma frase para uma personagem feminina desquitada, né? Eu estou falando de um exemplo concreto de uma peça da década de 30, a gente vê que há uma diferenciação na forma de pensar que tipo de mulher é essa, né? Ou seja, a casada, ela tem que ser preservada de uma tal maneira que a desquitada, por ser desquitada, já está desqualificada e pode dizer livremente o que ela quer, né? Ou não fica tão pesado para uma desquitada, por exemplo, esse é um exemplo concreto de uma das peças que eu analisei, não fica desconfortável para uma desquitada mostrar interesse por um homem, né? Ou achar um homem bonito, né? Já uma moça solteira não pode, por questão de pudor, revelar
dessa forma, né, se expressar dessa forma. Então vejam, né, o fato, essa questão não é uma questão menor, né, ela é uma questão que estrutura esse campo, né. O mesmo em relação à homossexualidade. A gente vê que tem uma trajetória, né, que eu falo que é do fresco ao entendido, né. Por quê? Quem que é o Fresco, né? O Fresco é um personagem afeminado, né, que vai aparecer muito nas comédias da década de 30, 40, 50. E o Fresco não é censurado, né? Por quê? Porque ele fica à margem. A posição dele é à margem, né? Ele não vai querer, ele não vai desestabilizar, né, a família tradicional ou os padrões heteronormativos, né? Ele é um bobo da corte, né? O Entendido, que é o personagem homossexual predominante nos anos 60, esse sim ele é censurado. Né? Por que ele é censurado? Porque ele reivindica algo mais do que ser simplesmente o bobo da corte, né? Ele tem uma demanda que é política, né? Ele tem uma vontade de pertencimento, ele tem ele quer uma mudança na forma de ser tratado. Então veja, a censura, por meio dos processos de censura, a gente consegue detectar essas nuances da moralidade e da sexualidade, né, de uma forma muito precisa, né, e mais ainda, né, a gente consegue identificar aquilo que não se diz, né, ou seja, aquilo que escapa de uma... Porque não há nada ali, não existe um manual do censor dizendo, né, que você vai censurar a frase para a mulher casada, mas vai permitir para a divorciada ou para a desquitada, né? Ou seja, esse relatório desse censor é essa manifestação dessa moralidade burguesa e urbana em São Paulo no período. Bom, essa foi a primeira pesquisa, né? Eu estou contando de uma forma bastante acelerada, né? Aí houve a segunda pesquisa, que foi a Corpo, Gênero e Sexualidade no Teatro Brasileiro, também nesse mesmo período, em que houve um aprofundamento de algumas dessas questões levantadas no primeiro, durante o pós-doc. Entre o pós-doc e a segunda pesquisa foi quando eu me tornei professor, né, da ECA, né, então houve uma mudança também na natureza da pesquisa. E neste momento eu estou na terceira pesquisa relacionada à sexualidade e censura, mas já pegando um período que foge ao Arquivo Miroel Silveira, que é a década de 70 até a década de 90. Que é quando há por um lado, na década de 70, a resistência é maior, né? A gente vive um período mais duro da ditadura, mas surgem manifestações outras de contestação. O besteirol, né, foi um grande momento aí, né, de uma contestação possível nesse teatro, né? Assim, não era um teatro abertamente político, mas que teve uma força política muito grande, até a organização dos grupos, do movimento de teatro de grupo, né, que vai desembocar nesse cenário, né, que se esboça a partir dos anos 90 até hoje, né, em que o teatro de pesquisa se estrutura a partir de grupos, né. Então, essas três pesquisas, né, são relacionadas, né, à censura e à sexualidade a partir dos processos de censura prévia ao teatro do Arquivo Miroel Silveira. A segunda, digamos, ramo de pesquisa, né, que eu iniciei foi relacionada à censura ao cinema e ao teatro na República Islâmica do Irã, né. Este projeto que eu estou realizando agora também, essa pesquisa que eu estou fazendo agora também, ela começou a partir de um programa da Pró-Reitoria de Pesquisa, chamado Programa de Apoio aos Novos Docentes, em que o docente que ingressou na universidade a partir de 2008, ele teria um auxílio, desde que ele, para ser apresentado como contrapartida a um projeto da FAPESP. E era um momento que eu estava muito interessado, né, no Irã, estava lendo bastante coisas relacionadas ao Irã, e eu resolvi fazer um projeto e enviar para a FAPESP sobre a censura ao cinema e ao teatro no Irã, na República Islâmica do Irã. E esse projeto, né, ele contempla a censura no período posterior à Revolução Islâmica,
a Revolução Iraniana, melhor dizendo, né, de 1979. E eu fiz uma viagem de campo, eu fiquei 3 meses no Irã, entrevistando artistas e autoridades governamentais ou não relacionadas ao cinema, diretores de cinema, diretores de teatro, Kiarostami, Gobadi, enfim, vários desses nomes são bastante conhecidos e outros que não são tão conhecidos. E aí a questão da censura ela se abriu de uma tal maneira. Por quê? Quando eu estava estudando censura aqui no Brasil, a gente estava estudando com um objeto que oficialmente já não existe mais, né? Assim, só oficialmente a gente sabe, né? Porque a censura continua com toda a força. Mas oficialmente não há censura, enquanto que lá ela há e ela é pulverizada. Você tem a censura sendo exercida por diferentes órgãos governamentais. E além de ser exercida por diferentes órgãos governamentais, ela também é exercida por organizações não governamentais, né? Ou seja, tem uma polícia ali que é feita por organizações da própria sociedade civil organizada, né? O outro aspecto que chama muita atenção nessa censura é que, quando a gente está analisando a censura no Ocidente, ela é uma censura relativa, sobretudo, à imprensa ou à produção artística, né? Ou seja, você tem uma censura ideológica, né? E que vai atrás dessas manifestações dessa produção simbólica. No Irã, ela é uma censura que ela vai para os objetos. Então, você tem embalagens que são censuradas, embalagem de biscoito, embalagem de refrigerante, né? Tem um biscoito muito tradicional que depois da Revolução teve que mudar a figura, que era a mãe segurando o bebê, essa mãe teve que ganhar um véu, né? A garrafa de refrigerante, se ela se parece com garrafa de Coca-Cola, ela também não pode, porque você está aproximando, né, de uma ideologia americana que é condenada, né? Se você quer abrir uma lanchonete, você não pode fazer um balcão com os bancos altos, como a gente costuma ver em lanchonetes, né? Por quê? Porque também se aproxima do que seria um padrão americano, né? Então, veja, isso chama a atenção porque é uma censura que vai além daquilo que nós estamos habituados, né? Por outro lado, a convivência com a censura no Irã é bastante diferente. Eles não, assim, o Irã é o estado mais antigo que nós temos, né? Tem 2.500 anos de existência, né? Desde o Ciro, mas nunca houve um período democrático no Irã. Assim, nunca houve uma democracia no Irã. E a censura existia antes da Revolução de 79. Talvez por conta disso, né, acho que tem vários fatores envolvidos, mas um dos fatores, talvez por conta até, né, de nunca ter havido uma democracia de fato, o que a gente tem no Irã é toda uma cultura de como driblar essas limitações, né, que eu chamo no meu trabalho de uma cultura da dissimulação, né? Ou seja, tudo é possível de ser feito desde que você não diga que está fazendo e não revele que está fazendo, né? Os cineastas, os diretores de teatro adquiriram formas tão sofisticadas de driblar a censura que você, às vezes, não percebe que a censura ocorre, né? Então, você encontra, por exemplo, no teatro iraniano, cenas extremamente sensuais e você pensa, como assim, né? Mas se você olhar, toda a sensualidade ocorre de uma outra forma que não exige, por exemplo, contato físico, né? Ou seja, o Kiarostami, ele diz, né, na entrevista, né, o Kiarostami é um ator, é um diretor que sabe lidar bem com a censura, né, e ele fala isso, né, que ele conhece muito bem o país que ele vive e conhece muito bem o que pode e o que não pode ser feito e procurou driblar. E um dos censores que eu entrevistei, chamava Ali Reza Sojanuri, ele dizia que o Kiarostami, assim, que o governo gostava muito do Kiarostami, porque o Kiarostami ele era um diretor muito famoso, né, um dos mais conhecidos no Ocidente, mas que ele nunca deu trabalho, né? E ele citou como exemplo uma vez que o Kiarostami foi convidado a dirigir um anúncio publicitário de batom, e eles falaram assim, como é que você faz um anúncio de batom sem introduzir nada de sensual, né? E o Kiarostami inventou um sistema usando cartões e que passou, assim, ninguém pensou em censurar, né?
E aí, já concluindo, então, né, tem algo muito forte, né, em relação à censura, né, que mudou depois dessa experiência no Irã, e aí como foi pedido também para falar uma opinião sobre a censura, é que a gente vê às vezes a censura muito como um movimento, né, unilateral que vem do Estado e que proíbe de uma maneira arbitrária e irracional. Existe isso, né, não vou dizer que não há essa censura sim, né, mas o fenômeno da censura ele é tão complexo que ele é muito mais do que isso, né? Por quê? De certa forma, aqui no Brasil, em relação a alguns conteúdos, né, existe muito mais censura no Brasil do que no Irã, né? Por outro lado, né, mesmo quando a gente condena a censura no Irã, e eu acho que ela tem que ser sim condenada, a gente vê que existe um apoio da população em relação a essa censura, né? Isso lá e isso aqui também, né? Quando a gente vê que algumas pessoas ainda demandam hoje em dia ações relacionadas à censura, né? E mais ainda, eu acho que a gente tem que se preocupar não somente com a censura estrito sensu, mas com as limitações à liberdade de expressão que não se caracterizam como censura, né? Nesse sentido, até, né, no caso do Irã, a gente tem uma questão que é conceitual de pensar se o que de fato tem lá é censura ou não, né? Por quê? Porque ele não é um Estado laico, ele é um Estado teocrático, né? É uma república islâmica, e que o que eles fazem é uma adequação, né, do conteúdo do cinema e do teatro às leis da religião, né? A Sharia, né, a lei islâmica, né? Então não dá para chamar estrito sensu de censura, mas é de fato uma restrição à liberdade de expressão, né? Por outro lado, também não dá para cair numa defesa de uma liberdade de expressão a todo custo, que pode ser caracterizada como um outro abuso ou como um outro autoritarismo, né? É o caso da necessidade urgente que há no Brasil de se fazer um controle social dos meios de comunicação, né? Porque as pessoas entendem, né, que, em nome da liberdade de expressão, né, você pode, como é o caso dos evangélicos, promover o crime de ódio contra homossexuais, né? Eles estão invertendo o discurso agora e não estão mais falando que eles são contra homossexuais, né? Mas estão falando que eles têm liberdade de expressão, né? Se pega o discurso aí da última marcha para Jesus, é isso que foi falado, né? Então, acho que a nossa preocupação tem que ser não com a censura estrito sensu, né, mas com essas formas todas de limitar a liberdade de expressão.